Shalom. Estamos encerrando hoje o livro de Bamidbar, Números, e estamos terminando a Parashá Masé. Então, o que chama atenção no capítulo 34 é que ali é a ordem que vai mostrando. Vamos ver aqui. A indicação das fronteiras em relação qual é a terra, a demarcação da terra. Duas coisas chamam atenção aqui. É o seguinte: essa primeira parte é em relação à demarcação. Quando você demarca uma área, você está deixando bem claro qual é esse limite. Por exemplo, você sabe que o Brasil, qual é a extensão do Brasil? Norte, sul, leste, oeste. É assim que o Eterno deu orientação para que também a terra de Israel, que viria ainda à existência quando entrassem lá e tomassem posse, o Eterno já estava mostrando a Moisés para que falasse ao povo e dando realmente qual era esse tamanho. A questão de geografia, norte, sul, leste, oeste. Por quê? Porque, como você bem sabe, há muitos mandamentos, dentre os 613 mandamentos, muitas mitzvot, elas acontecerão somente dentro do espaço de Eretz Israel, da terra de Israel. Portanto, o povo precisava saber muito bem aonde é que eles estavam para poder cumprir o mandamento referente à terra de Israel. Tá? Alguns mandamentos poderiam ser cumpridos onde quer que eles estivessem, mas há mandamentos específicos que só podem ser feitos dentro do espaço geográfico da terra de Israel, tá certo? Agora, o versículo 2 do capítulo 34, ele também chama atenção por uma coisa. Vamos ler. 34, verso 2, diz assim a parte que eu destaquei: ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: quando vierdes à terra de Canaã, será esta a que vos cairá. Preste atenção nessa palavra: seja esta que vos cairá por herança. Então, seja esta que vos cairá por herança. Ou seja, está sendo mais uma vez colocado que a forma como cada tribo recebeu a sua herança foi por sorteio. Vamos lembrar que 2,5 tribos já haviam recebido a sua parte. Quais eram? Meia tribo de Manassés, Gade, tá? E Ruben. Eles ficaram do lado antes de entrar na terra de Israel, tá bom? Em Canaã. Agora, veja só, essa expressão quando fala vai cair por terra, num primeiro momento está dizendo que o modo como foi feito era sorteio. O sorteio que seria feito diante das tribos para ver quem ocupava tal lugar. Agora, veja só, esse termo cairá, existe um midrash que explica da seguinte forma: cairá está fazendo menção a forças espirituais, tá? O que significa isso? Já é de conhecimento de vocês, porque como nós viemos de igreja evangélica, lá no passado era muito conhecido por nós aquele texto de Efésios, principados, potestades, dominadores e forças espirituais, tá? E também a igreja evangélica, ela acha que no Velho Testamento, para o povo de Israel, não existe esse combate contra demônios, contra estes seres espirituais. Isso é um engano muito grande, porque acontece muito mesmo. E aqui está fazendo menção da parte de Deus. Veja só, você conheceu lá no passado, numa literatura cristã evangélica, sobre demônios, no caso territorial.
que seriam aqueles que estavam, como diz o nome, ocupando, dominando uma reunião. Agora, no livro judaico, O Caminho de Deus, o rabino, como é o nome dele? Haim Lusato. Haim Lusato, ele vai explicando como são feitas as coisas desde o início. E eu não vou repetir tudo lá, mas esse pedacinho é importante. Quando diz que tudo que está localizado aqui, a Terra, tem origem primeiro nas forças espirituais que estão ligadas. Ou seja, as coisas para terem a sua função aqui, elas estão enraizadas nas forças que o Eterno, forças transcendentais que o Eterno atribuiu primeiro. Bom, o que significa isso? Significa que essas 7 nações que compõem o povo de Canaã, cada nação ela tem um chefe, um anjo tutor, assim diz, um anjo tutor, ou seja, é força espiritual, ou usando a terminologia do Haim Lusato, forças transcendentais, que está ligado diretamente a um anjo. Então, quando o Eterno coloca ali que cairá, significa que o Eterno, ele fala para Moisés, pode olhar e você vai perceber que este anjo responsável por estas nações, ou seja, estes anjos responsáveis por estas nações, eles já não têm força mais para se opor a Israel. Então significa que o Eterno já tinha enfraquecido estes anjos, já havia sido dada a ordem e eles não poderiam lutar. Uma outra coisa interessante que você pode lembrar é que quando Jacó lutou com o anjo, ele lutou uma noite inteira, certo? Enquanto estava no período noturno, o anjo de Esav, ou o anjo que lutou com Jacó, ele estava prevalecendo. E ao amanhecer, quem estava prevalecendo era Jacó. Uma das explicações relativo a isso diz que iria decretar a vitória, porque enquanto eles estavam lutando cá embaixo, lá em cima, nos mundos superiores, estava ocorrendo uma batalha. E quem ganhasse a batalha lá, seria dada a vitória aqui embaixo. Sempre nessa relação, primeiro lá em cima, depois cá embaixo. Lá em cima já houve o decreto da parte de Deus que estes anjos que tinham sido colocados por Deus para proteger os moradores originais daquela região, agora eles estavam ordenados a permitir que, sob o comando de Moisés e sob o comando de Josué, estas nações ali não poderiam vencer a Israel. Eles teriam que entregar essas localidades. Portanto, já estava determinado que Am Israel, o povo de Israel, tinha já a sua localização. Então, ou seja, Deus estabeleceu geograficamente o local, disse ao povo. Depois já havia dado ordem para que os anjos tutores não tivessem força para lutar contra Israel, portanto já estava já estava sacramentada a vitória do povo de Israel. E para terminar, vamos lembrar o seguinte: os moradores dessas regiões, eles eram idólatras, eles sacrificavam seus filhos à idolatria, eles faziam um monte de coisas que era abominação ao Eterno. E para ratificar o término, vamos lembrar que quando Noé ele amaldiçoou Canaã como neto, por que foi feito assim? A pergunta era, ele tinha que ter amaldiçoado Cão, mas ele não amaldiçoou Cão, né, que o viu nu. Ele abençoou os outros 2 filhos e a palavra dura que seria contra Cão caiu no neto Canaã. Por quê? Tá? Já tinha explicado isso uma outra vez, mas vamos repetir aqui. Essa população de Canaã, ela já havia sido determinado quem seriam aqueles que estariam
é, com o mundo do dilúvio, agora pós-dilúvio, o mundo teria de ser habitado novamente. E você tinha Shem, Sem, Cão e Jafé, tá? Jafé fica com a parte de cima. Esta parte seria para Sem, aonde está Canaã, era para os semitas, e depois a parte de baixo seria para Cão. Mas Canaã, o que ele fez? Canaã, neto de Noé, filho de Cão. O que ele fez? Ele burlou, ele ocupou aquela região, ele roubou o seu tio, a terra de seu tio. E isso então ficou pendente. Agora há um direito legal para tirar esse povo da terra. Mas além, olha só, se for produto de um roubo, é claro que os moradores não tinham como ser fiéis, porque já começou errado, já começou no negativo. Portanto, as pessoas dizem, poxa, mas por que Deus permitiu que matasse esse povo todo? Ora, esse povo todo já começou de uma forma errada, edificaram de forma errada, cresceram num plano moral de forma errada, estava tudo errado. Porque lá na frente, de fato, esta terra pertencia ao povo de Israel. Tá? E agora os anjos que até então guardaram essas nações, tá? O Eterno ordenou, agora vocês não podem lutar, vocês vão deixar que Israel ocupe a terra que lhe é de direito, tá bom? Então aqui termina para Paraxá, e a semana que vem a gente começa no livro de Devarim, Deuteronômio. Shalom a todos e que Deus abençoe a todos nós.